Bem-vindos à aula 72. Já estamos no capítulo 9. Parabéns para você que está firme e forte aí, acompanhando as aulas, prestando muita atenção, parando, anotando no seu caderno. Lembrem-se, nós não vamos abrandar nas provas, tá? O título de graduado para o ILAN é um título muito sério. Permite que a pessoa possa se tornar um membro do Conselho Deliberativo. Então, eu preciso de pessoas inteligentes para que nós possamos propagar cada vez mais o papel da escola austríaca no Brasil e no mundo. Capítulo 9, o papel das ideias. Item 1, a razão humana. Como sempre estamos fazendo, apesar de termos o livro, nós vamos o quê? Nós vamos compartilhar o PDF, porque fica melhor para as pessoas que queiram seguir junto com a gente na tela. Capítulo 9, o papel das ideias. Item 1, a razão humana. A razão é o traço particular e característico do homem, tá certo? A razão é o traço particular e característico do homem. Não é necessário, para a praxeologia, procurar saber se a razão é um instrumento adequado para a percepção da verdade final e absoluta. Não é necessário, para nós, praxeólogos, sabermos se realmente a razão é o instrumento mais adequado para a gente entender quais as razões por que eu existo, né? A praxeologia, para nós, a praxeologia lida com a razão apenas na medida em que esta habilita o homem a agir. Então, para nós não estamos procurando a filosofia do porquê existo. Não, nós estamos discutindo uma ciência da ação humana e, portanto, nos limitaremos à ação do homem, né? Este é o ponto-chave. Então, conforme vocês vão vendo a cada capítulo, a cada item que vamos ler, nós vamos delimitando muito mais essa nossa ciência. Todos os objetos que são o substrato da sensação, percepção e observação humanas também passam diante dos sentidos dos animais. Ou seja, o que a gente vê, muitos animais também veem da mesma forma, né? Mas somente o homem tem a faculdade de transformar estímulos sensoriais em observações e experiências. Então, somente o homem vai viver a situação e vai transformar isso num estímulo sensorial, transformando em observação experimental. Vamos guardar aquilo, vamos criar cognição, conhecimento daquilo. E somente o homem pode ordenar suas várias observações e experiências num sistema coerente. Então, aqui é que está o ponto-chave do que nos difere dos animais, quando alguém fala, tadinho, um animal parece que pensa e tal. A questão não é isso. Não só, somente o homem tem a faculdade de transformar estímulos sensoriais em observações e experiências, e somente o homem pode ordenar as suas várias observações e experiências num sistema coerente, ou seja, num conjunto de teoremas da sua própria experiência humana, tá certo? O pensamento precede a ação. Olha que coisa. O pensamento precede a ação. Pensar é deliberar sobre a ação antes de agir e refletir em seguida sobre a ação efetuada. Olha que coisa muito forte. Pensar e agir são inseparáveis. Toda ação está baseada numa ideia específica quanto a relações causais. Então não tem como separar pensar de agir. Porque se toda ação está sempre baseada numa ideia específica quanto à alteração da situação de maior desutilidade para uma de menor desutilidade, utilizando de causas e efeitos de teleologia, o que nós temos que entender? Então, que pensar e agir são inseparáveis. Quem pensa uma relação causal, pensa um teorema. Foi o que eu disse. Nós vamos criando no nosso sistema de experiências vividas vários teoremas, falsos ou verdadeiros no sentido mais amplo, mas que para nós são verdadeiros. Ou seja, quem pensa uma relação causal pensa um teorema. Ação sem pensamento e prática
sem teoria são inimagináveis. O raciocínio pode ser falso e a teoria incorreta, mas o pensamento e a teoria estão presentes em toda ação. Esse é o ponto chave, chavíssimo. Por outro lado, pensar implica sempre imaginar uma futura ação. Mesmo quem pensa sobre uma teoria pura pressupõe que a teoria é correta, isto é, que uma ação efetuada de acordo com o seu conteúdo teria, por resultado, um efeito compatível com seus ensinamentos. Esse é um ponto-chave. Para a lógica, o fato de esta ação ser factível ou não é irrelevante. É sempre o indivíduo que pensa. A sociedade não pensa da mesma forma que não come e nem bebe. Vou grifar. É sempre o indivíduo que pensa. A sociedade não pensa, da mesma forma que não come, nem bebe, nem é julgada pelo Tribunal de Nuremberg. Não é a sociedade nazista que foi julgada, foram os nazistas, os generais que deram as ordens, os indivíduos. A gente tem que parar de ser hipócrita e começar a entender as coisas como são. A evolução do raciocínio humano, desde o pensamento simples do homem primitivo até o pensamento mais sutil da ciência moderna, ocorreu no seio da sociedade. Não obstante, o pensamento em si é uma façanha individual. Existe ação conjunta, mas não pensamento conjunto. Existe apenas a tradição, que preserva e transmite pensamentos a outros como um estímulo para a sua reflexão. Entretanto, o homem não tem como se apropriar dos pensamentos de seus precursores, a não ser repensando-os de novo. Só então, partindo da base dos pensamentos de seus predecessores, terá condições de ir mais adiante. O principal veículo da tradição é a palavra. O pensamento está ligado à palavra e vice-versa. Os conceitos estão embutidos em termos, nos termos que se fala. A linguagem é uma ferramenta do pensamento, como também da ação na sociedade. E aqui eu vou deixar grifado também por uma razão muito importante. O principal veículo da tradição é a palavra. A partir do momento em que a tradição deixa de ser passada pela palavra, que normalmente só tem capacidade de ser disseminada pela tradição das famílias, e você coloca as crianças para serem submetidas a uma palavra que é definida pelo Estado, você está começando a fazer com que a ligação e o modo de pensar seja muito definido e creditado como verdade, como nossas teorias, por quem quer te escravizar, que é o Estado. A linguagem é uma ferramenta do pensamento, como também da ação na sociedade. Horas. Por que então remodificar criando novos gêneros na linguagem? Para deixar a coisa mais confusa e ninguém estar certo do que realmente é. Isso é um ponto-chave de discussão. Isso foi levado para a Argentina na minha palestra lá. A história do pensamento e das ideias é um discurso transmitido de geração em geração. O pensamento de uma época se apoia no pensamento de épocas anteriores. Se esta ajuda, o progresso intelectual, se sem esta ajuda, o progresso intelectual teria sido impossível. Só colocar isso aqui. A continuidade da evolução humana, semeando para a descendência e colhendo no solo preparado e cultivado pelos ancestrais, se manifesta também na história da ciência e das ideias. Então, Mises coloca aqui que a sociedade é uma criação da ordem espontânea dos indivíduos e coloca que as tradições e os conhecimentos passados são muito importantes, são solo preparado e cultivado pelos nossos ancestrais. E que isso é de suma importância. Herdamos dos nossos antepassados não apenas uma provisão de vários tipos de bens, não os bens materiais, que são a fonte de nossa riqueza material. Herdamos também ideias e pensamentos, teorias e tecnologias, às quais nosso pensamento deve a sua produtividade. Mas é aí Mises conclui de forma muito categórica. Mas pensar não é um ato de sociedade, não é um ato da coletividade, é uma manifestação individual. E com isso, a gente termina o nosso item 1 do capítulo 9, papel das ideias. E lembrando que Mises disse, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Nos vemos no próximo item. Abraço!